Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elmo de Mello, aluno do primeiro ano do Seminário Presbiteriano Brasil Central, e estou aqui para apresentar um trabalho sobre Leonard Boff, brasileiro, de pseudônimo Genésio Darcy Boff. Ele é um teólogo, filósofo, escritor e professor universitário, simpatizante do socialismo e conhecido por seu trabalho na teologia da libertação e sua defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. Ele se destacou por sua visão de uma ecologia integral, com seus conflitos com a Igreja Católica, foi da Ordem dos Frades Menores. Leonardo Boff nasceu em 38, em Concórdia, Santa Catarina, teve uma infância humilde, com influência com a religião católica. Formação acadêmica, ele estudou filosofia e teologia no Seminário de Petrópolis e prosseguiu seus estudos na Alemanha, onde obteve seu doutorado em filosofia e teologia na Universidade de Munique. Boff foi ordenado em 64 como sacerdote e aí desenvolveu seu trabalho como teólogo e pensador. A sua atuação na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente lhe causou bastante repercussão. Boff liderou ou participou ativamente de diversos movimentos em defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. Seu pensamento teológico levou a denunciar com veemência as injustiças sociais e ambientais. Sua posição em defesa das classes mais vulneráveis lhe renderam grande popularidade. Principais obras e contribuições teológicas, e dentre outros livros, Igreja, Carisma e Poder, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, Clamor da Terra, Clamor dos Pobres, obra marcante de Leonard Boff, Jesus Cristo Libertador, sua interpretação da vida e ensinamentos de Jesus Cristo, enfatizando seu papel como libertador dos oprimidos. Segundo essa produção acadêmica, houve muitos conflitos com a Igreja Católica e críticas à hierarquia que ele fez e promoveu. Suas críticas à estrutura do poder da Igreja Católica geraram conflitos com a cúpula da instituição. Boff, por isso, chegou a ser silenciado e proibido de lecionar por algum período devido às suas posições. Após anos de conflito, Boff foi reabilitado e pôde retomar as suas atividades públicas. Esse engajamento, em seguida, né, por influência de outros pensadores, ele houve, então, esse engajamento na teologia da libertação, essa adesão à teologia da libertação. Boff se envolveu profundamente com os princípios dessa teologia que buscava integrar a fé cristã com uma luta por justiça social. Sua proximidade com comunidades mais pobres o levou a desenvolver uma visão teológica focada na libertação e na transformação social. Boff denunciou as injustiças do sistema capitalista e defende a necessidade de uma sociedade mais igualitária com um viés marxista. Frase de Leonard Boff: a fome de Deus gera energias humanas e espirituais para o compromisso contra a fome de pão. A união dessas duas paixões gesta permanentemente a teologia da libertação. Boff tem uma hermenêutica da libertação bastante intrigante. Segundo Boff, a hermenêutica dele enfatiza a importância de interpretar os textos bíblicos, os textos sagrados, a partir do contexto histórico e social. Ele busca estabelecer um diálogo constante entre a fé e a realidade concreta, relacionando a mensagem bíblica com as necessidades do povo. Promove uma transformação libertadora à sua teologia, à sua hermenêutica. O objetivo final é promover uma interpretação que inspire a transformar social e a libertação dos oprimidos. A dimensão espiritual da hermenêutica de Boff, espiritualidade cósmica. Boff compreende a espiritualidade de forma ampla, como uma conexão entre o ser humano, Deus e todo o universo. Também uma visão mística da criação. Sua hermenêutica valoriza a experiência mística de contemplar a beleza e a sacralidade da criação divina.
Essa dimensão espiritual deve inspirar a luta pela libertação dos oprimidos e a transformação da sociedade. A cristologia na visão de Leonard Boff. Boff defende que, na visão dele, os aspectos humanos de Jesus Cristo e a relevância libertadora de Jesus Cristo é que devem ser valorizados. Boff sustenta que existe uma vinculação entre a paixão de Cristo e o sofrimento humano. A paixão de Cristo não tem como função legitimizar a necessidade do sofrimento, nem a aceitação resignada da existência do mal. Boff apresenta o reino de Deus como uma utopia, algo a ser alcançado. E a praxis, o que Jesus fez, na verdade, como um processo de libertação. Jesus, então, é visto como um libertador, aquele que se assenta aos mais pobres, aos mais humildes nessa luta. A morte de Jesus não é um momento fatal. Não, para Boff, a sua teologia, nem um ato de resignação, e muito menos uma exigência de Deus, mas o resultado de uma atividade, de uma praxis de conflito que Jesus teve com os poderosos de seu tempo. Boff elaborou uma cristologia transcendental e cósmica, onde a libertação ocorre por meio do seguimento de Jesus, o que significa continuar a sua obra. Então, nós devemos continuar a sua obra de modo a alcançar a plenitude. Jesus começou essa obra e nós devemos, então, continuá-la. Parece longínquo, mas atualmente os pensamentos de Boff ainda estão permanente, profundamente relevante no cenário teológico social brasileiro. Sua hermenêutica holística, que integra libertação, ecologia e espiritualidade, inspira uma leitura profundamente da realidade de um compromisso ético com a justiça social e a sustentabilidade. Essa teologia da libertação versus a teologia reformada da qual nós participamos, vai ter grandes embates. Nós podemos concluir, diante desse estudo, dessa apresentação, diante dessa hermenêutica de Leonard Boff, que mesmo Leonardo Boff, assim como outros grandes intérpretes da Bíblia, de alguma forma, ele pode trazer e trouxe algumas contribuições para a correta interpretação dos textos bíblicos. É bem verdade que Cristo, por diversas vezes, ressalta a importância e a necessidade de socorrer os mais carentes, como os órfãos e as viúvas, e que o homem foi dado ao poder de dominar sobre toda a criação, e que, portanto, ele tem o dever, sim, de cuidar de todos os recursos naturais, pois são todos de Deus, a terra é de Deus e tudo que nela há é de Deus. Entretanto, Leonardo Boff erra ao chegar diante da Bíblia com pressupostos equivocados, qual seja uma agenda política, econômica, utilizando o texto bíblico unicamente como forma de embasar sua teoria de opressão, segundo ele, praticada pelos ricos em detrimento dos pobres. Boff esclareceu, escolheu, aliás, um vilão, um outro vilão, uma outra vítima, pois enquanto a Bíblia, o vilão é o diabo e o homem é pecador, agora o rico é o vilão e o pobre é a vítima. Além disso, Boff desconsidera a salvação conquistada pela obra consumadora de Jesus Cristo. Ele não entendeu que Jesus não veio para promover a igualdade de classes ou morrer pelo meio ambiente. Jesus veio promover uma nova aliança entre Deus e o homem caído. Veio salvar pecadores da condenação eterna, conforme sustenta a teologia da fé reformada. É essa fé que nós defendemos. Leonardo Boff, então, ele vai defender a teoria da libertação, tendo Jesus Cristo como um mártir, como alguém que veio promover a igualdade social e que essa obra, então, está em continuidade. Ele não considera a obra de Jesus Cristo redentora, a obra de Jesus Cristo finada, consumada na cruz do Calvário. Nós discordamos desse pensamento porque entendemos que Jesus Cristo tem todo o poder. Meus amigos, fico por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E, se Deus quiser, estaremos juntos. Até mais.